No vídeo de hoje do canal do Nicola, você vai saber quais as chances de o Corinthians contratar Hohlheiser e Firmino, novidades importantes sobre o tema. E fala também sobre Gabigol. Há quem garanta que o Corinthians já se acertou com o atacante. Tirei essa dúvida com o Júnior Pedroso, o representante do atleta. Informações importantes do mercado, preciso te atualizar, por exemplo, em relação ao futuro de Maicon garantido no Timão. Mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians, para repercutir duas informações importantes em relação a Maicon e sua permanência e também sobre Gabigol. É verdade que ele já se acertou com o Timão? Bora explicar em detalhes. Quero começar falando sobre Maicon. Corinthians, nas últimas horas chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para um empréstimo de mais uma temporada, $500 mil ou R$2.400.000. O Maicon não conseguiria se aproveitar daquela cláusula de guerra criada pela FIFA para permanecer mais um ano no Corinthians, mas também não fazia parte dos planos do Shakhtar. E diante da falta de propostas do exterior, optou-se pela prorrogação do contrato com esse pagamento de R$2.400.000. O Mano Menezes queria muito contar com o Maicon. De todos os volantes do atual elenco, ele era a prioridade. Por sinal, esse setor vai ser bastante movimentado. Fausto Vera está à disposição do mercado, Cantillo e Juliano não tiveram seus contratos renovados. Corinthians, que já fechou com o Ranieri e está em busca de pelo menos mais um volante, Thiago Maia, do Flamengo, é aquele mais próximo de ser contratado. Com a continuidade de Maicon, o Corinthians agora busca atacantes. E aí eu quero falar sobre o Gabigol, que pertence ao Flamengo. Vários setoristas do Corinthians postaram nas últimas horas que houve um avanço significativo para que o Gabigol se torne reforço corintiano. E por avanço entendo um acordo entre o Corinthians e o Gabigol. Confesso que achei meio estranho porque conversei com o Rubão 2 dias atrás e o Rubão me assegurou que ainda não houve um encontro com os representantes do atleta, muito menos com o Gabigol. O Corinthians tem a ideia de se sentar à mesa com o Gabigol para entender as vontades dele, para entender se essa história que o Corinthians tem alimentado há algumas semanas pode ir para frente. De qualquer forma, antes de gravar o vídeo, também conversei com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol há bastante tempo, e perguntei: Júnior, é verdade que Corinthians e Gabigol já se acertaram? Algumas das informações dão conta de que o Timão pagaria R$2 milhões por mês de salário, mais R$500 mil de luvas, por um contrato de 3 temporadas. O Júnior negou qualquer acordo com o Corinthians, assegurou que não houve essa reunião entre o Gabigol e os representantes do Timão e ainda não há um encontro, uma data marcada para esse encontro. O Gabigol passa férias e tem treinado todo dia, inclusive faz postagens diárias para mostrar que está se cuidando, de olho na temporada de 2024. Nicola, ainda tem chance de o Gabigol ser contratado? Tem, até porque o Corinthians faz muito esforço para que esse negócio avance, mas a operação segue sendo muito complicada. Primeiro, há a necessidade de um acordo com o Gabigol e depois, talvez a parte mais difícil, chegar a um acordo com o Flamengo, que tem só mais um ano de contrato com o Gabi. Se não negociá-lo agora, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça. Diante dos microfones, de forma nenhuma, o Flamengo assegura que não tem planos de negociar o Gabigol. A versão que eu tenho extra, off, fora dos microfones, com as câmeras desligadas, é de que o Flamengo até topa negociá-lo, mas dá preferência para clubes da Europa. Quero fechar o vídeo para falar agora a respeito de Corinthians, com atualizações importantes sobre os dois nomes gigantes especulados recentemente no Corinthians. O primeiro deles, Firmino, o segundo, Benjamin Hohlheiser. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte super importante dentro do departamento de futebol do Corinthians de 2024 e a pessoa respondeu aos dois temas. Sobre Firmino, pelo que eu entendi, o Corinthians buscou informações depois do vazamento da notícia de que o Firmino estaria deixando o Al-Ahly da Arábia Saudita, mas recebeu a notícia de que essa rescisão de contrato está bem distante de acontecer. Segundo esse dirigente com quem conversei, a chance de o Firmino rescindir o contrato lá na Arábia Saudita é perto de zero. E a curiosidade é que essa declaração vem no mesmo dia em que outra mídia, agora da Inglaterra, afirma que pode haver a rescisão do contrato. A publicação foi do Talksport, uma conta que tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, e afirma que um retorno ao Brasil ou à Europa não está descartada diante da dificuldade do Firmino em se adaptar. Segundo o dirigente corintiano, o fato de ganhar mais de R$10 milhões por mês é um baita impeditivo para que essa rescisão de contrato aconteça. De qualquer forma, a informação é: o Corinthians foi buscar detalhes sobre a situação do Firmino e ouviu que ele continua por lá. Então, se foi buscar detalhes, é que o Corinthians está atento. Eventualmente, se houver rescisão, podemos voltar a debater sobre o tema.
Sobre Benjamin Hohlheiser, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Estudiantes. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, mas essa minha fonte assegura que o jogador está fechado com o Barça. Com o Barça não, com o Benfica, desculpa. E essa declaração, ou essa informação que o Corinthians tem, casa com aquilo que disse o Carlos Espinosa. O representante do atleta em entrevista ao GE, Espinosa afirmou, abre aspas, há uma proposta do Corinthians, mas estamos fechando com o Benfica, fecha aspas, acordo de 9 milhões de euros, ou mais ou menos 45 milhões de reais. A negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. A última sobre o Corinthians, contei para vocês alguns dias atrás que Rodrigo Garro estava muito perto de ser anunciado. Até o pai do atleta, meio atacante do Tadieres, chegou a publicar um story com a imagem do filho vestindo a camisa do Corinthians, obviamente numa montagem, mais um indício de que o Garro vai ser sim reforço alvinegro. Já são 7 contratações e 118 milhões de reais investidos em reforços. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos, abraço. Tchau. Rohlesser, tá, vamos lá. Com o Garro fechado, vem a pergunta, né? E o Rohlesser? Rohlesser, amigo, e o Rohlesser? Jogador de Estudiantes, camisa 10. O Corinthians segue tentando, tá? Uma fonte me disse que o Benfica realmente está na parada, não é blefe do empresário dele. Não fechou ainda, né, com o Benfica, mas o Corinthians considera a negociação difícil. Uma fonte me disse que a ideia do Corinthians é, se o Estudiantes aceitar a proposta do Corinthians, que eu não sei o valor, eu sei que o Corinthians ofereceu mais do que ofereceu pelo Garro para o Rohlesser, enfim, deve ser 8 de euros, né? Vai saber se não foi até 10, né? Não sei exatamente. Nessa questão, estou dando só uma opinião e um palpite, tá, gente? Sei separar as coisas, a informação de opinião. Se o Garro fez 6 milhões de dólares e a do Rohlesser foi mais, deve estar chegando nos 10, 9, 8, 9, 10, tá? Se aceitar, uma fonte me confirmou hoje, uma fonte que eu confio muito, até falo para ela, ó, você quando fala para mim, eu divulgo sem medo. Essa fonte me disse que se o Estudiantes aceitar, o Corinthians compra o Rohlesser também, tá? Então seria aí o Rohlesser com o Garro. Mas lembrando, a mesma fonte diz que, Samir, é muito difícil, tá? É muito difícil. Você imagina esse meio campo do Corinthians, hein? Com o Ranieri, que é pegador, né? Hein? Então, gente, o Rohlesser, né? Um amigo meu que mora na Argentina, né? O Bruno Eder falou, Rohlesser, amigo. O Rohlesser, amigo, então segue na mira, né, cara? Isso me impressiona, porque eu tinha dado opinião aqui, o Corinthians fez proposta pelos dois, né? E tinha dado opinião quando estava até atirando, né? Dando 2 tiros para acertar um. Mas se ele aceitar, vão ser 2 tiros mesmo e certeiros, né? Enfim, vamos aguardar, mas repito, é uma informação difícil, eu acho que não fecha o Rohlesser, tá? Eu acho que não fecha, né? Ainda existe o interesse do Esporte Clube Corinthians Paulista no Rohlesser, aliás, uma proposta enviada aos Estudiantes. Imagine Ranieri, Thiago Maia, eu prefiro o Thiago Maia ainda do que o Thiago Maia do que o Michael, tá? Ainda prefiro. Que também segue a negociação. Então eu tô só fazendo aqui um time, um sonho de um time, tá? Não tem nada certo, de todos certos não. O Ranieri e o Garro já estão certos no meio campo, faltaria o Thiago Maia, né, e o Rohlesser, tá? Aí ficaria Rohlesser aberto na direita, o Garro na esquerda, o Luiz Henrique, o Garro centralizado, o Luiz Henrique na esquerda, né, e o Gabigol lá na frente com o Ranieri e Thiago Maia de volante. Ficaria bom esse time, velho? Hein? Daria para disputar o Paulista pelo menos ou não? Enfim, mas é claro, né? Hoje a gente já tem um bom meio campo, né? A gente tem, tomara que o Michael evolua, né? Com o Ranieri. A gente vai ter Ranieri, Michael e Garro. Lá na frente, por enquanto, vai ter um Rojas da vida, né? Um Wesley e o Yuri Alberto, né? Por enquanto é esse o time do Corinthians, né?
que o Corinthians vai se reforçando para a temporada 2024 e anunciou ainda não, né? Porque só vai anunciar no dia 2 de janeiro, apenas no dia 2 de janeiro, na próxima terça-feira, é que o Corinthians vai anunciar os reforços para a temporada, quando dá a apresentação do Augusto Melo como presidente do Corinthians. Rodrigo Garro é o novo reforço do Corinthians para a temporada 2024. Meia esquerda. O Corinthians acerta a contratação do Rodrigo Garro. O Corinthians acertou a contratação do Rodrigo Garro do Tajeres. E ainda negocia com outro argentino, mas depois eu vou falar o que esse outro argentino que o Corinthians está negociando. O Corinthians encaminhou nas últimas horas a chegada do Garro, meia de 25 anos. Faltam ainda detalhes contratuais, né? Alguns detalhes contratuais. Mas o presidente eleito, o Augusto Melo, espera anunciá-lo na sua posse marcada para terça-feira, portanto, dia 2. O Corinthians subiu a proposta após o Tajeres recusar 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais, o Corinthians ofereceu 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, 29 milhões de reais. E o Tajeres aceitou a proposta corintiana de 6 milhões de reais. Portanto, o Corinthians já tem um acordo verbal com o clube argentino. A promessa é pagar uma parte à vista e outra em algumas parcelas. O Rodrigo Garro, que vem para substituir o Renato Augusto. Vem para substituir o Renato Augusto, vem também para substituir o Juliano. O Corinthians precisava de um jogador ali para meia esquerda, né? Estava precisando de um jogador para meia esquerda. Então, portanto, contratou o Rodrigo Garro, camisa 25, destaque do Tajeres, da Argentina. Boa contratação, é um destaque, vem para vestir a camisa do Corinthians. Mas o Corinthians não desiste de contratar o Benjamin Rolaiser. O Corinthians não desiste de contratar o Benjamin Rolaiser e está conversando com a diretoria do Estudiantes de La Plata nesse sentido, para tentar contratar o Benjamin Rolaiser. Embora o empresário do jogador, o empresário do Benjamin Rolaiser, tenha dito e está dizendo que o Benjamin tem negociações avançadas com o Benfica de Portugal. O Corinthians não desiste do Benjamin Rolaiser e continua tentando contratar o jogador, porque é um jogador que poderia ajudar o Corinthians na armação das jogadas ou também nas pontas. O Rolaiser é um jogador que joga tanto na meia quanto nas pontas. A negociação pelo Rolaiser é considerada difícil, mas o Corinthians insiste. A intenção é reformular as características do meio-campo, que contava com Juliano e com Renato Augusto, né, atletas mais técnicos, mas com limitações físicas. O Corinthians quer agora quer jogadores que tenham mais força física no meio-campo corintiano. Portanto, o Rolaiser é um jogador que está na lista de pretendentes ou pretendidos do Corinthians para a temporada 2024. Rodrigo Garro já foi contratado, o Rolaiser está sendo pretendido pelo Corinthians, o Corinthians está tentando contratar o Rolaiser. Então, por enquanto, jogadores contratados pelo Corinthians: o Rodrigo Garro, o Ranielli do Cuiabá, esse também já está contratado, volante. Você vê que o meio-campo do Corinthians vai ter outra cara. Se o Moscardo vai embora, o Ranielli veio para o meio-campo, né? O Ranielli veio para substituir o Moscardo no meio-campo corintiano. O Hugo, lateral esquerdo do Goiás. E daqui a pouco eu vou falar de outro lateral esquerdo que também vai jogar no Corinthians. O Adriano, zagueiro do Novo Horizontino, esse vem para compor o elenco, mas é um jogador que está sendo muito bem avaliado pela comissão técnica corintiana. Félix Torres, do Santos Laguna. Aliás, sobre o Félix Torres, uma informação interessante, porque o Corinthians vai pagar 26 milhões e 600 mil reais na cotação atual, 5 milhões e meio de dólares para comprar o jogador. O Corinthians tinha oferecido 5 milhões de dólares, o Santos Laguna não tinha topado, o Corinthians aumentou a proposta para 5 milhões e meio de dólares e acabou chegando a um acordo para contratar o jogador da seleção equatoriana, jogador da seleção equatoriana, e chega com status de titular
para jogar no Corinthians. Vai jogar como titular ao lado do Lucas Veríssimo. E outro jogador que vem para ser titular da defesa corintiana é o Diego Palacios, lateral esquerdo. Também vem para ser titular da defesa corintiana. Lateral esquerdo, Corinthians contratou esse de graça. Esse o Corinthians não pagou nada para contratá-lo, apenas os salários, porque o contrato dele com o Los Angeles FC termina agora no final do ano, termina agora no domingo. Então ele pode assinar contrato com quem ele bem entender. É o Corinthians reformulando a defesa, reformulando o meio de campo e com a intenção também de reformular o ataque.